caro ouvinte, você já tá sentindo saudade daquelas longas cenas de fazenda, repleta de peões misteriosos e apaixonados? Fora isso, anda com saudade daqueles romances com casais tão diferentes que sempre tem uma personagem feminina de temperamento forte? Sei que Pantanal já acabou, mas caso você esteja sentindo falta do universo ficcional de Benedito Rui Barbosa, nós temos a solução para salvar você dessa dor. Neste episódio do Recapitulando, vamos contar um pouco sobre as excelentes tramas do autor, que vão fazer você se apaixonar tanto quanto pela novela de Juma Marruá. Não é verdade, amigo Matheus? Mas é claro, Marcelo Fonseca. Antes de montarmos no cavalo ou pegarmos a chalana, dê uma paradinha no seu tocador de podcast favorito e assina o Recapitulando. Vamos lá, a gente tá no Deezer, no Spotify, no Apple Podcasts, no YouTube. Não falta opção. E outro detalhe que você, peão, já sabe muito bem. Nossos episódios saem quinzenalmente. Para dar aquela conferidinha básica nos próximos episódios, só ficar de olho no nosso Instagram. Como você já sabe, nós somos o @podcast Recapitulando. Você não vai perder nada, segue lá logo a gente. A gente te encontra daqui a pouco em Terras de Benedito, mas isso só depois da vinheta. Recapitulando. Então é isso, meu caro ouvinte. Pantanal chegou ao fim, mas você não precisa sofrer. Benedito Rui Barbosa tem uma carreira longuíssima na televisão. Tem vários títulos icônicos que entraram aí pro hall das grandes novelas brasileiras. Então a gente resolveu reunir aqui alguns nomes interessantes, também debater um pouco sobre a marca do autor, porque tem bastante coisa que se repete na dramaturgia dele. Então, vamos falar um pouco sobre Benedito Rui Barbosa e falar como você pode matar a saudade desse ícone da TV brasileira. Total. E tem uma outra questão, né? Assim, ele criou o clã que escreve as novelas, junto com ele, ou a partir de ideias dele, né? Então tem a Edilene e a Edmara, que são as filhas, tem o neto Bruno Luperi. Basicamente, as últimas obras deles foram basicamente textos baseados em textos do Benedito, né? Simplesmente no horário das Exato. 6. Então, o universo do Benedito segue ali muito presente. E aí eu te pergunto, Marcelos, qual é o universo do Benedito Rui Barbosa? São fazendas e fazendas. Você tem ali o universo, por exemplo, Sim a Moça, que é no fim do século XIX, mas você também tem ali Caboclo, que é mais ou menos anos 30, 40, por ali, Por volta disso. por volta disso. Primeira metade do século XX. E você tem ali depois Paraíso, que é um remake, mas teve nos anos 80, depois teve em 2009, 2008. Parando para pensar, quando você falava e lembrava das tramas e tal, eu acho que o universo do Benedito Rui Barbosa é o Brasil, né? É o Brasil. Ele- É o interior do Brasil, principalmente. Exato. E ele fala do Brasil de modo geral, assim, desde o período histórico, Uhum. porque aí ele pega, por exemplo, Os Imigrantes, que foi uma novela que ele fez para a Band no começo dos anos 80, onde ele conta a história da imigração europeia para o Brasil. Então, é uma novela protagonizada por um português, um italiano e um espanhol. E os três são imigrantes que vêm de fora. Isso é no final do século XIX também, né? É fim do século, porque é quando eles vêm pro Brasil. Isso é fim do 19, início do 20. Exato. E aí é uma novela que conta uma saga, então tem esses caras vindo, imigrando para o Brasil ali no final do século XIX, muito jovens, e conta a história dos três, então o que acontece com o italiano, com o português, com o espanhol, com quem eles se casam, a família que eles formam, é século XIX, tá certo?
E aí a trama vai percorrendo até o início do século XX, enfim. Então tem desde da história mesmo do Brasil, como em Si a Moça ele também fala sobre a escravidão e vai terminar a novela na abolição. E fala sobre esse Brasil que não é o Brasil ali do eixo Rio-São Paulo, o Brasil das capitais. Ele fala sobre o Brasil não só do Pantanal, como também o Brasil do interior, o Brasil que produz café, o Brasil que produz, que cria gado, o Brasil do cacau, do interior do Yes. Nordeste. Então, acho que ele conta o Brasil da forma mais plural possível, né? Exato, exato. A gente brinca que é a novela do boi, mas se você parar para pensar, são algumas só. São as das seis que foram, por exemplo, Cabocla, Sim a Moça nem tanto. Não, Sim a Moça não tem boi. Sim, a moça, eu acho que não. Eu não Não, lembro qual que é o negócio do pai dela, mas acho que não tem boi, não. não, não é. Mas Paraíso é. Paraíso tem. Paraíso, Rei do Gado, o próprio Rei do Gado. Uhum. Mas é isso que você falou, realmente é muito abrangente. E tem algumas características que são meio parecidas, elas se repetem. Então você sempre vai ter uma mocinha, uma personagem, uma protagonista forte, geralmente muito empoderada, muito com temperamento forte, com opiniões fortes, que contesta geralmente aquele ambiente machista, mas tem um debate sobre um conservadorismo. É isso. Eu acho que a gente tem sim a moça, por exemplo. Mas não sei, eu acho que eu vejo Cabocla com uma mocinha mais romântica, você não acha? Não, pode. Não, Ah, não, sim, mas Cabocla tem. é, tem a Cabocla, mas tem a filha do coronel agora também, a Regiane Alves, agora eu lembrei. Sim, tem isso. Porque sempre você tem a protagonista principal, que no caso, a de Caboclo é a personagem da Vanessa Giacomo, mas você tem sempre, é o mesmo caso da Guta Regatinha, Exato. né? Que se não tá ali na Juma, mas a Juma tem um temperamento forte. A Mas Luana de O Rei do Gado também. sim, eu acho que são mulheres de temperamento e não necessariamente elas questionam a sociedade. Acho que só a existência delas, como por exemplo, a Juma não está soltando os mesmos textões que a Guta Regatinha. Total, total, total. Mas o fato dela existir como uma mulher que é tida como uma mulher que vira onça, só ela sendo quem ela é, já é um questionamento. Acho que era mais ou menos a mesma coisa a Cabocla, por mais que ela fosse uma protagonista romântica, ela é uma mulher do interior, simples, né? Eu tô esquecendo a palavra, mas ela é. Humilde. Isso, ela é humilde, ela é boazinha, ela é simplória. Eu acho que a Luana do Rei do Gado é um pouco assim, talvez um pouco mais Juma, que ela é uma boia fria, ela é Total. casca dura ali e tal. Eu acho que só sendo quem ela já questiona. Acho que além disso, das mulheres fortes, ele fala, acho que o principal, e é até alguma coisa que as pessoas comentam no Twitter e tal, a bolha noveleira, é que é uma novela de macho. Ele faz novela para macho, né? É, Então, é a mesmo. figura do peão, do homem, é sempre o Homem ponto viril. principal ali. O homem viril, Viril. É uma masculinidade, ele viril. É, o homem dono de terras. exatamente. E aí fala um pouco, eu acho, sobre como ele gosta de falar sobre sagas, né? E eu gosto muito disso, eu acho isso muito bonito. Sobre como ele conta a história de um homem, desde o início até a morte dele, né? ele faz o. Ele conta o completo, né? O círculo completo da vida da pessoa. Isso é bonito, de fato. E ele Sim, trabalha com essas grandes epopeias, né? Assim, os imigrantes é isso, Terra Nostra trabalha com isso também. Que exato. Até no Rei do Gado, acho que a saga é até anterior, né? Porque, por exemplo, no Pantanal e no Renascer,
eles já são homens ali se fazendo e tal. Agora, no Rei do Gado ainda a história vai antes, né? Vai lá para os antepassados, para os italianos, para a plantação de café. E, e é isso. E é bonito como ele falando, contando uma saga de um homem, dá pano, dá a possibilidade dele passar por diversos períodos históricos do Brasil. Ele, novamente, ele contando a história do Brasil como pano de fundo para a história de uma pessoa. Exato, e ele gosta de retratar essas pessoas de uma maneira muito. Como eu vou explicar? É o cotidiano delas, né? Assim, são tramas que passam o cotidiano, a vivência daquelas pessoas. Às vezes são coisas menores, que às vezes não são. Claro que tem um arco maior, que é um arco histórico e melodramático, politinesco maior, mas você também tem um arco narrativo curtinho das vivências ali, do cotidiano, dos almoços, das mulheres preparando refeições, de todos sentados à mesa, de churrascos, de eventos, de festas, de jantares. Isso sempre é E muito, são, isso sempre está presente, porque eu acho que isso é uma marca assim de da hospitalidade do interior, quando ele foi para Pantanal e o que inspirou ele é quando ele estava na casa na fazenda do Sérgio Reis. do Sérgio Reis, na fazenda do Sérgio Reis, e que ele foi super bem recebido, e eu sinto que ele gosta de colocar isso nos textos dele, nas ações, da onde se Uhum. desenvolvem as histórias. É porque eu acho que não necessariamente ele trata algumas histórias são melodramáticas no sentido de ter um antagonista, né? Uhum, Acho que ele fala muito sobre a pessoa. Quando a gente estava falando dele contar sagas, contar histórias de vida e etc., ele fala muito sobre a pessoa, o embate, falando sobre algo mais próximo, entre no começo da novela, entre o Zé Leôncio e o Joventino, por exemplo, era um embate sobre quem eles eram, sem sobre o dúvida. filho ser de um jeito e o pai ser de outro, né? Então, não necessariamente tinha um antagonismo ali que o pai fazia mal para o filho, fazia, mas sabe, não era o objetivo ser um vilão, não havia um vilão na Não. história. É sobre isso. E aí eu acho que realmente vem dessa forma dele de falar sobre a vivência, de falar sobre como a vida, a gente tem aí, nossa, que as histórias da Alicia Manso, as novelas da Alicia Manso, mas Benedito é um dos autores, óbvio que as novelas dele costumam ter vilões, mas é um dos autores que tem uma narrativa do cotidiano, da vida, e como a vida e como você é, às vezes, cria embates e traz problemas, enfim. Sem dúvida. E acho que esse é um ponto que aí eu vou jogar num ponto polêmico aí. Talvez seja aí que tenha dado ruim quando o Valcir assumiu Esperança, quando o Benedito ficou doente. Porque o estilo de escrita do Valcir de narrativa é muito mais É totalmente diferente. totalmente diferente, é no sentido que existe mocinho e existe vilão, e o vilão corre atrás do. E o Benedito escreve de uma outra forma completamente diferente. É isso, assim, é aquele clichê, a vida é o vilão. Esses clichês que a gente já ouviu várias vezes, mas as novelas do Benedito são assim mesmo. Claro, às vezes você tem, por exemplo, o Caboclo, você tem um coronel que é um coronel mais bonzinho e outro que não é tão bonzinho assim, que é ele caminha mais para um vilão, ele tem um tom mais, ele é mais conservador, ele quer terras, não é um vilão caricato, no sentido de que, não sei, eu não consigo enxergar como um caricato. Você entende? Uhum, eu tô buscando a palavra, a gente tá falando, eu tô buscando a palavra Ficou para quando é o bem e estereotipado. o outro mal. Não é maniqueísta. Maniqueísta, é isso. Ele não é maniqueísta. Em alguns Uhum. momentos ele até é, porque o folhetim pede que ele seja.
Porque eu acho que E também não é um problema ser não é um problema, maniqueísta. não é um problema. Mas eu acho que ele sabe jogar esse recurso, não sei se é um recurso, essa característica, ele sabe abordar essa característica em momentos específicos e não ter isso o tempo todo, né? Assim, você não tem o vilão dele falando, vou destruir a fazenda. Você tem ali de um jeito mais sutil. Não que você não tenha E esses é atos construído. vilanescos. Ele não é ruim só porque ele é ruim. O Tenório é o exemplo mais recente. A gente está aqui para falar de outras do Benedito, mas o Tenório, por exemplo, tem a história de vida daquele cara. Você sabe por que aquele cara é assim, por que ele tem essa ambição desmedida, por que ele quer chegar tão longe e ele passa tanta perna nos outros. Ele não é mal só porque ele é mal, só porque o pai dele nasceu boleiro, entendeu? Então, tem realmente essas diferenças. Eu não posso dizer sobre esperança, porque eu era criança demais, assim, mas obviamente é uma grande diferença. A gente entende que o Benedito tenha ficado puto, né? É, exato. Tipo, eu também não lembro. Mas só que você consegue imaginar tipos de autores muito diferentes escrevendo sobre. São estilos de escrita diferentes, né? Assim, é muito difícil. Nunca nenhum autor é igual ao outro, mas tem autores que são mais parecidos. E de verdade, eu não consigo imaginar nenhum dessa leva atual que tem um estilo de escrita tão parecido quanto o do Benedito, tanto de ambiente ficcional, do que ele gosta de tratar, quanto de estilo de escrita mesmo, assim. Talvez o Neto tenha o mesmo estilo de escrita, não sei. A gente não Vamos sabe. descobrir. Daqui a um tempo a gente vai descobrir. Mas é engraçado, assim. Mas eu acho que super que as filhas e o neto escrevem num modelo muito parecido com o do pai. E isso é interessante de ver. Sim, sim. E falando também sobre estilo e tal, meio que não tem como, né? A gente já falou aqui algumas vezes, cada autor tem um ambiente, um mundo ficcional muito próprio, e as coisas realmente se repetem. É como aquela pessoa aprendeu a contar histórias, né? E eu acho que o próprio Benedito, numa entrevista que eu vi, ele fala que ele conta histórias que ele conhece. A gente só consegue contar histórias que a gente conhece. E são essas histórias que ele cresceu ouvindo, lendo, escutando por aí das pessoas no interior e tal. Então acho que não tem como algumas coisas não serem, algumas histórias não serem tão parecidas, né? E a graça tá nisso, tá? Como ele conta elas de forma diferente. Acho que Sem tem dúvida. até. A gente pode criar vários paralelos, por exemplo, entre Renascer e Pantanal, que uma sucedeu à outra, basicamente, ali no, entre as novelas do Benedito, que ele fez Pantanal, e depois já em 92, né? Ou 92, 93. acho que 92 ou 93. 92. 93 é Fera Ferida. 92 ele fez Renascer. Renascer, e é mais ou menos a mesma história daquele homem que tem os filhos, e aí um filho ele rejeita, perdeu a esposa, e mais pra frente ele vai se casar com, no caso o Zé Leôncio não, mas o Zé Inocêncio vai se casar com uma outra menina, aí também tem um cara ali, um vizinho de terras que é um homem muito ambicioso, que trata a mulher mal, e a mulher foge de casa, enfim. Então tem similaridades ali e é normal, mas Normal. tem. E eu acho que também funciona até como uma fórmula. Assim, não é que é uma fórmula exata, mas ele fez Pantanal na Manchete, aí ele vendeu uma história quando ele voltou para Globo, numa outra trama que você sabe que é uma fórmula que deu sucesso. E deu sucesso, né? Renascer é lembrado até hoje. Claro, Aham. ele explora um outro bioma, são outros personagens, mas assim, isso é muito comum e a gente via muito isso, acho que nos anos 80, principalmente nos anos 90. Os anos 90, vários autores repetiram fórmulas de suas novelas, assim, várias vezes. Não há nenhum problema nisso. Você vê a trilogia das novelas sobre ética do Gilberto Braga, enfim. As É, novelas e do Aguinaldo, de realismo também do realismo fantástico, mágico. né? Tieta, Então Pedra é sobre. um pouco de ficar onde ele está confortável, né? E também contar histórias que ele conhece.
A Exato. história do Diabinho na Garrafa, gente, não é de Pantanal só. Ele conta a mesma história em... Em Renascer, Ai, do... Em Renascer. Em Renascer tem o Diabo na Garrafa e tem também em Paraíso, Paraíso também que, tem. que é a história da menina, a protagonista romântica, a mãe dela é extremamente católica. E ela se apaixona pelo filho do cara que tem o diabo na garrafa. Então é uma coisa antiquíssima nas histórias do Benedito Rui Barbosa. Que ele vai, de fato, readaptando de uma novela para outra, né? Tanto que você tem, às vezes, aquele coronel, que às vezes tem um coronel de tom de comédia, como tem em Cabocla, que tem um casamento ali engraçado, que ele também, assim, quando tem um outro casal que é mais pesado, com uma trama mais pesada, ele equilibra com a outra. Mas eu acho que uma Uhum. coisa que é importante a gente dizer, que é uma marca das tramas dele, e que, bom, isso acho que isso é muito visível, que é, por exemplo, o homem que vem da cidade, que é letrado, que é estudado, Que é doutor. que é doutor, ou mesmo que não é doutor, tem a visão de mundo da cidade grande que vai para o interior, né? O Joventino é essa pessoa, o, o Joventino, o personagem do Daniel de Oliveira de Cabocla, O Rodolfo de Sim a Moça, que é o do Danton Mello. exato, Que é o Jerônimo, o Luiz Jerônimo, o que é Luiz o personagem do Jerônimo. Daniel de Oliveira, que vai, que volta, que vai não. Oh, Ele meu vai para o interior Deus. porque ele tem tuberculose, né? Isso. É muito comum esses personagens letrados e geralmente se apaixonam às vezes pelas personagens mais humildes ou que, né, Juma, a personagem da Vanessa Giacomo em Cabocla, é uma fórmula, né? Tem assim, não tô dizendo que todos ele faz exatamente a mesma coisa, mas você tem esse tipo de personagem, tem alguns arquétipos. Exato. Arquétipos, eu acho que é melhor até do que fórmula. Eu acho que fórmula você conta já, não sei, esperando o resultado, esperando que algo dê certo, né? Eu acho que é um arquétipo, é algo recorrente. Mas é engraçado, mas se você parar pra pensar, todas deram certo. Sim, com Né? certeza. É um estilo muito vitorioso, assim, muito vitorioso. Mas você tem uma favorita? Então, eu cresci com essas novelas não sendo o tipo de novela que eu mais gostava de acompanhar. Eu era criança ali Do da mundinho. novela mais urbana. E, nossa, eu lembro que eu adorei A Viagem. Eu nunca esqueci Senhora do Destino, etc. Então, quando vi uma novela rural, com outro ritmo, já não era o meu negócio. Mas eu lembro bastante assim. Eu acho que a que mais me marcou foi Sim a Moça. Obviamente, na adaptação de 2006, com a Débora Falabella. Mas, cara, que novela incrível. E, e me marcou, assim. Acho que dentre essas, quando vi uma novela rural e eu não curtia muito, eu acho que Sim a Moça foi um ponto fora da curva ali. Eu lembro de ter acompanhado bem. É o que eu recomendaria para as pessoas que estão com saudades ou que querem conhecer mais Benedito Rui Barbosa. Mas a vantagem é que ela tá no Globoplay, né? Mas a versão de 86 com a Lucélia Santos. Inclusive entrou agora no mês de setembro, junto com a próxima vítima. Tá, mas a gente ficou falando de Sim a Moça, Sim a Moça, Sim a Moça, mas me conta. Conta pros ouvintes. Qual é a história de Sim a Moça? Sim a Moça é a história da Sim a Moça, personagem. Vamos falar da Débora Falabella, né? Porque, enfim, mas que foi da Lucélia Santos. Ela é filha do grande barão de Araruna, que agora eu não vou me recordar qual é o negócio dele, mas ele é um homem que detém muitos escravos. Acho que essa é a forma
uma forma Ele é um correta de falar. escravocrata. Ele é um escravocrata. E em contrapartida, ela volta, ela estudou na cidade, etc. E aí no trem, voltando para casa, que inclusive eu acho que é o mesmo trecho de Cabocla, com a filha do coronel. Acho que ela conhece ele no trem também, não conhece? Se eu não me engano, é no trem. Exato, ela conhece no trem o personagem do Danton Mello, que é o Rodolfo, O e o Rodolfo. Rodolfo estudou, e ele é um abolicionista. É exatamente Então é isso. isso, gente. Não tem mais o que dizer. Tá pronto aí o romance entre os dois, né? O pai dela, eu acho que o Barão de Araruna ele se aproxima mais de um vilão do que os Uhum. coronéis, por exemplo, de Cabocla. Cabocla. Aham. O Barão de Araruna é um vilão, assim, ele faz de tudo, óbvio, para a filha não se casar com esse cara, para, né, acabar com esse amor. Ao mesmo tempo, tem a esposa dele, que é interpretada pela Patrícia Pilar nesse, nesse remake, que é a Baronesa. Ela tem ali um. Não lembro se chega a ser um romance, mas ela tem um envolvimento com o Bruno Galhaço. O Bruno Galhaço é muito apaixonado por ela, e o Bruno Galhaço é irmão do protagonista. E para mim, uma das histórias que eu mais lembro, que mais ficou na memória e eu gosto, é a história da Ana do Véu. Ah, é É, clássica. cara, isso é maravilhoso. É uma menina que ela, na história, ela é prometida para. Prometida não, acho que foi uma promessa que os pais fizeram que ela vai cobrir o rosto e só vai revelar o rosto dela depois que ela se casar. Uma promessa. E aí. E ninguém sabia quem era. Esse personagem foi da Patrícia Pilar na primeira versão. E a Patrícia Pilar acho que já tinha feito outras novelas e tal, não era uma novidade. Mas no remake eles fizeram algo genial, que foi pegar uma atriz que não era conhecida, ninguém via a cara dela, ela já chegava coberta no negócio e ia embora coberta, ninguém viu o rosto dela, ela não era conhecida, ela não estava nos créditos, ninguém sabia quem era a Ana do Véu. Então era uma surpresa para todo mundo, assim. E esperou-se sei lá quantos capítulos para revelar qual era o rosto da Ana do Véu. E aí o Bruno Galhaço também tem um envolvimento ali com ela, acho que ele chega a se casar. E eu lembro dele tendo pesadelos assim à noite, tirando o véu da Ana do Véu e sonhando que ela era horrorosa e morrendo de medo de ser uma mulher feia. E aí depois revela-se mais pra frente na novela que a Ana do Véu era da Isis Valverde, foi o primeiro papel dela na TV, belíssima. E é uma história maravilhosa. Eu não esqueço que esse era o questionamento. Quem é a Ana do Dona Véu? do Véu, é verdade, teve isso. Você falou da Patrícia Pilar, eu lembrei que ela também fazia a mulher do Coronel em Cabocla. E ela também foi a mulher do Coronel Caboclo? Eu não lembrava dessa. Sim, Olha, não lembrava mesmo. ela tem uma gravidez meio de risco, porque ela era uma mulher É? mais velha. Sim, Aí eu já começo a confundir horrores, entendeu? Porque eu já não eu sei também se. confundo, eu também confundo um pouco, mas você falou de Sim a Moça, para mim é o lugar De caboclo, né? de Cabocla. Eu tenho essa lembrança mais carinhosa com Cabocla do que Sim a Moça. Não que eu não gostasse de Sim a Moça, eu lembro, até porque é o tipo da novela que eu chegava da escola, meus pais assistiam, mas Cabocla me lembra, eu tenho um carinho a mais. Cabocla, eu tenho esse lugar muito especial, acho que de Cabocla, porque lembra muito minha infância. Então tem essa cara de fim da tarde, lembro dos meus pais rindo horrores dos coronéis que tinham cenas que um ia na casa do outro, e eles trocavam ofensas, trocavam farpas, porque a Regiane Alves se apaixona pelo filho da família rival, que é bem uma coisa Romeu e Julieta. Quem era o par da Exato. Regiane Alves? Eu não lembro agora quem era. Quem era o quê? O par da Regiane Alves. O Danton Mello também. Então, Melton. É porque é isso que confunde. Porque são os mesmos atores. Exato. A diferença, agora eu lembrei, a diferença é que em Cabocla, e sim a moça, um é abolicionista, o outro é Escravocrata. escravocrata. E agora em Cabocla era uma diferença política. Exato, era uma diferença política. Cada um. Porque eram dois coronéis disputando o mesmo terreno, né?
disputando Aham. aquela região. Eu lembro da cena de Cabocla. A única cena assim que eu nunca vou esquecer é da aposta que eles têm que raspar o bigode. Sim, sim, cara, isso é muito bom. Eu lembro das risadas dos meus pais assistindo, É sabe? muito Então, assim, engraçado. é muito gostoso, muito leve, né? Uhum. Esse lugar ali, que é um lugar muito família, assim, por mais que esse termo seja bem complexo, mas, assim, as é realmente uma questão que todo mundo dá risada, é uma novela muito. As tramas sempre são muito abrangentes, principalmente essas novelas do horário das 6. São tramas atemporais. Elas continuam fazendo sucesso, significa que tem uma coisa ali que tá dando certo. Que Tem elas são. público, né? Tem um porquê para ter sido adaptada. Exato. Mas eu indiquei, então, Sem Amor, se você indicaria Cabocla. Cabocla. Eu acho que a gente pode falar do mais próximo mesmo, assim, para quem quer matar saudades de Pantanal, que é este Renascer, né? Sim. Eu acho que é a sucessora natural, né? Como a gente já comentou um pouco, é horrível resumir só a uma outra versão de Pantanal, porque é outra história, mas ao mesmo tempo ela tem elementos muito semelhantes na narrativa do Dos velhos. Benedito. E é a novela mais próxima da original, né? A novela que veio logo depois. E Pantanal conta a história de Zé Inocêncio, Renascer. desculpa, Renascer. Erros na minha chalana aqui. Errei o destino. Renascer, a gente pega um avião, desce direto em Ilhéus, nas plantações de cacau na Bahia. O Zé Inocêncio, ele é um fazendeiro e etc. E aí, eu vou ser bem sincero, eu já assisti esse capítulo há muitos anos, eu não lembro o que acontece, eu sei que ele fica à beira da morte, não é? Sim, eu achei esse capítulo. Eu achei esse capítulo ano passado, quando entrou no Globoplay. Que Sim, acontece que ele fica à beira da morte? eu não lembro exatamente como ele chegou lá, isso eu não lembro. Ele olha esse Jequitibá e ele fica completamente apaixonado pela árvore, que é uma árvore lindíssima, alta. Ele fala que ali ele vai fincar as raízes dele. E é um texto super bonito, é super bonita a direção dessa cena. É bem teatral, assim, é poético. Ele olha e fala que aqui vou fincar as minhas raízes, porque aqui é o meu lugar, que ficou encantado com a natureza, com aquilo. E ele finca ali Ele o finca um facão no Jequitibá. Jequitibá. E aí, Mas ele não estava. Agora é minha pergunta: ele não estava à beira da morte? Não tinha acontecido alguma coisa com ele e ele resolve fincar esse facão e aí ele se salva? Não era isso? não, do que eu me lembro, que eu posso estar enganado, ele tá ali, a hora que ele tá fincando, tem o grupo, tipo, não sei se é bem cangaceiro, os que estão. Os capatazes do dono da terra ali, vê aquele Ayome ali, que é um forasteiro, Aham, vão abater nele, uma coisa assim. E aí chega o árabe com um sei. carrinho de coisas para vender, que tenta salvar esse homem depois. Ah, tá. Eu tinha confundido. Eu achava que ele estava morrendo, e aí ele fincava no pé de Jequitibá, e aí ele Porque os voltava à caras que vida. esses forasteiros pegam ele, prendem ele no Jequitibá. Prendem, Ah, é. ameaçam e tal. E aí depois o árabe vê ele e tenta Aham. salvar, e tenta salvar. Ah, eu não tava lembrando direito. Mas enfim, é isso. Zé Inocêncio. Aí ele faz fortuna e ele se casa com um grande amor da vida dele, que é a Maria Santa. Tem três filhos, mas no parto do último filho, que é o João Pedro, ela morre. E aí, a partir disso, conta a saga do Zé Inocêncio, que ele enriquece, ele se torna um coronel. Ele gosta dos outros filhos, mas esse filho mais novo, na verdade, são quatro filhos. Ele rejeita esse filho mais novo, que é o personagem do Marcos Palmeira, mais uma vez. É, que ele não aceita, porque ele morreu no. A mulher morreu no parto desse filho e tal. E aí acontece que ele se casa com a Mariana, que é a personagem da Adriana Esteves. E aí meio que tem uma disputa, né, entre pai e filho,
sobre essa mulher. E aí tem esse triângulo amoroso ali do pai e o filho disputando a mesma mulher. É E isso. óbvio, outras armações, tem o vizinho, né, que é o grande desafeto lá do Zé Inocêncio. Enfim, é uma novela, acho que é a mais próxima ali do mundinho Pantanal. É bem parecida mesmo, assim, dizendo assim, bem parecida com muitas aspas. São tramas diferentes e com Aham. desenrolares diferentes, né? Eu acho que é isso. Os desenrolares da novela são diferentes, mas os pontos ali, os arquétipos são semelhantes. Sim, Até porque são fórmulas muito folhetinescas, né? Um pai que rejeita um filho, triângulo amoroso. São tramas muito comuns, assim. São muito. exato. A saga de um homem que vai morrer no final, né? São histórias que lembram. Uma lembra de certa forma a outra. Exato, mas é normal, né? Assim, se a gente pegar Manuel Carlos, tem coisas que são muito semelhantes, né? Você sempre vai ter uma filha, a Helena sempre vai ter uma filha muito rebelde que vai fazer de tudo para machucar aquela mãe de alguma maneira, seja por lá qual Uhum. motivo for. Você tem uma mulher mais velha que tem um relacionamento com um homem mais novo. Você tem algumas coisas que são características daquele autor e que ele trabalha, que são diferentes, são personagens diferentes, mas que são parecidos. Falando de similaridades, etc., também eu falei que tem o desafeto, né, do Zé Inocêncio, que tem a mulher, que é a dona patroa, que é a Eliane Jardine, a quem ele maltrata, e a filha, a menina tem até o mesmo corte de cabelo da primeira Guta, que é a Sandra, que vai formar um triângulo amoroso com o João Pedro e a Mariana. João Pedro, que é o filho rejeitado do Zé Inocêncio. Então, realmente, tem pontos ali similares, são novelas completamente diferentes, histórias que são contadas de forma diferente. A graça é essa. Já teve episódio aqui que a gente comentou que todas as histórias do mundo já foram contadas, a diferença está em como você conta essas histórias. E Renascer e Pantanal são contadas de formas diferentes, e tem as suas similaridades, e é isso. Porque novela é o processo e não o fim. Amei, filosófica. Não é? São os acontecimentos que chegam àquela. Porque, gente, novela a gente sabe aonde começa e onde termina. A gente sabe. Quando existe um Exato. capítulo, você sabe exatamente o que vai acontecer no último. A não ser que dê algum problema muito grande ali no meio, alguma coisa. De forma geral, só que você não sabe como que isso vai se desenrolar. E essa é a graça. Por isso que você assiste 180 ou 200 capítulos, porque você quer ver o desenrolar daquela história. E como roteirista, esse é o mais difícil. Você sempre sabe como Exato. você vai começar e como você vai terminar uma história. Agora, segurar o meio, opa, É isso aí é difícil. dificílimo. É dificílimo. É muito difícil. E ainda mais quando você tem. E eu acho que existe uma pressão, né? Assim, quando veio o Renascer, existe uma pressão de se fazer o mesmo sucesso, de você criar histórias que façam sucesso, que tenham, que sejam cativantes, mas que elas não sejam iguais, porque o público também não quer ver exatamente a mesma coisa. E eu acho que, não sei, mas talvez até muito mais pro próprio Benedito, porque ele Sim. tentou emplacar. eh, Não sei se estou enganado, mas ele só fez novelas das 6 na Rede Globo até então. Uhum. E assim, de uma carreira de anos. Uma carreira começou na década de 60 na Tupi, e aí foi só novela das 6 na Rede Globo. Meu Pedacinho de Chão, Cabocla, Voltei pra Você, só novelas das 6. Aí ele tentou emplacar Os Imigrantes, não sei se seria para 6 horas, mas é uma história mais, né, mais robusta, assim, digamos, que não é só um romancinho das 6. Não conseguiu. Aí ele tenta emplacar Pantanal, também não consegue, só vai conseguir fazer isso na Manchete. Então acho que ele volta um pouco com essa pressão de, porra, eu já fiz sucesso, é a primeira oportunidade que estão me dando às 8, eu vou fazer sucesso. Exatamente. Tanto que ele nunca mais. Não, ele fez depois novamente novelas das 6, mas eram as filhas que reescreveram. Ele só, Aham, ele só estava ali como supervisor de texto. Né? exato. E querendo ou não, ele emplacou 3 sucessos, né, na Sim. década. Nossa. Falando só, não é só esclarecer
Sim, a moça não está no Globoplay, mas Cabocla está e Renascer também está na íntegra no Globoplay. É sim a moça 2007, mas sim a moça 86 tá lá. Então vale dar uma conferida. Fazendo aqui uma correção, Renascer realmente é de 93. Errei. E outra, ó, como ele realmente gosta de questões históricas, também tem aquela minissérie Mad Maria, sobre a construção da Da Transamazônica, Ferrovia. da ferrovia Transamazônica. Aham. Enfim, Ele são é muitos sucessos, né? muito. Que pena que tem poucos ainda, né, disponíveis. Não, disponíveis no Globoplay, assim, ainda tem pouco. Ah, Tipo, por exemplo, assim, exato, tem a Moça 2006 ainda não. exato. Acho que a gente pode finalizar o Rei do Gado falando que o Rei do Gado está no Globoplay. Exatamente. E completa agora. Antes estava a versão do Vale a Pena Ver de novo, agora tá a versão completinha. Uhum. Tem trabalhos mais recentes, Meu Pedacinho de Chão, uma trama linda, um encanto das 6 horas. Lindíssima. É belíssima. Para quem tiver Ânimo, força e ânimo, coragem. ânimo e coragem, pode ver Velho Chico, que também está no Globoplay. Mas acho que o Rei do Gado sempre vai ser ao concurso, né? Sempre vai ser a novela, assim. Tem pessoas na minha família que, ai, não vejo novela, mas Rei do Gado, Rei do Gado eu acho que tá É, é entre engraçado. as mais, assim. E Rei do Gado as pessoas lembram. Esses dias, minha família estava reunida e tiraram dúvida. Ai, aquela novela que o pai rejeita o filho e que passa na Bahia, Renascer. As pessoas também lembram de Renascer. Lembram? Lembram. O Rei do Gado mais que Renascer. Sim, eu Mas acho que o Rei do ainda Gado é. é muito mais. E, gente, a gente pode esquecer, né? Quando teve Terra Nostra, né? Todo mundo falava italiano. E no Brasil. Uma E febre, o macarrão. Era dessa que tinha o macarrão da Maria Maria... Fernanda Cândido? Sim, tinha da Adria. Adria com Terra Nostra. Vendeu, ó, direito de Em imagem, água. que nem água. Produto licenciado. Você achava que era só Carrossel e novela da Larissa Manoela no SBT? Não, não, não. Acho que é isso, né? É isso, acho que nosso público agora tá bem servido, tanto quanto se tivesse feito uma refeição da Filó. Tá todo mundo bem cheio de coisas para ver, de coisas muito boas. Exato. Principalmente essas três que a gente falou um pouco mais, Cabocla, Assim a Moça e Renascer. Excelentes pedidas. Principalmente as duas das 6, de novelas que você liga e vai fazer suas coisas. São capítulos curtinhos, porque são das 6 horas. Tranquilo, assim, para você assistir passando. E é isso. Falta de Benedito Rui Barbosa você não vai sentir. Não. Muitas coisas rolando aí. E ainda entrará muita coisa no Globoplay. É isso. Então é isso. Se você gostou deste nosso episódio, comente aí nas redes sociais, aí nos nossos posts. Vocês, fãs que comentam, a gente fica muito feliz. Comente se você gostou, se você achou legal, se tem alguma do Benedito que é a sua favorita. Comente com a gente. Tem alguma que você lembra dele que você queria ter visto? Ou, sei lá, vai que você queira ver a primeira versão de Cabocla com Glória Pires e Fábio Júnior. Pode ser, eu tenho curiosidade de ver, deve ser divertido ver Glória Pires bem novinha, assim, fazendo Benedito. E lembrando que você sempre pode nos encontrar nas nossas redes sociais, além do Instagram do podcast, que tá belíssimo esse ano. Tá chique, fino. Vai lá dar essa força pra gente. Você nos encontra no Instagram, eu como Mate, M-A-T-H, X de Xuxa, Guimarães. E você, Marcelos? Com muita biscoitagem, estou lá como @Marcelos Fonseca. Marcelos com 2 L's, o S, e Fonseca sem o A. Perfeito? É isso. Um beijo, até o próximo episódio e obrigado por este episódio, Matheus.
É isso, sou eu que agradeço, meu caro amigo. Agora eu vou correr ali, montar na sela do meu cavalo e me despedir. É isso. Tchau! Oh, tchau! Pocotó, 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 pocotó. Pesquisa, roteiro e apresentação, Marcelos Fonseca e Matheus Guimarães. Edição, Marcelos Fonseca e Matheus Guimarães. Artes visuais, Vitor Locke. Os áudios do podcast são do Upbeat.